Existem alguns assuntos que precisam ser falados através dos meus vídeos, mas eu venho evitando pelo seguinte motivo: vergonha. Por exemplo, segundo a Bíblia, todo reino dividido contra si mesmo deixará de existir. Satanás não pode lutar contra Satanás. O reino dele se divide e acaba. A Igreja Congregação Cristã no Brasil serve a um Deus que não se enquadra nessa advertência bíblica. O reino dele é dividido entre bom e ruim. Bom na boca do ministério. Inclusive, acredito que a Irmandade já testemunhou o ministério nos dias de culto, falar assim, dá glória para Deus, fala aí no seu banco que Deus é bom, o Deus da CCB, enfim. Agora, com seus membros, ou seja, com aqueles que prestam culto e louvor, a história muda. Eu vou dar o meu testemunho sobre quem é o Deus da CCB, de acordo com aquilo que eu vivi servindo a Ele e também testemunhei acontecer na vida daqueles que também o serviam. Minha finada família, irmãos que se batizaram junto comigo e grande parte da Irmandade aqui do interior de São Paulo. Meu testemunho é verdadeiro e eu não tenho a intenção de tirar a fé de ninguém. Cada um sabe de si, outra coisa, na outra rede social, aquela que eu fui expulso, que não suportaram a presença de um atalaia, e sem motivo me baniram, sem motivo nenhum. Então, antes desse acontecimento, eu gravei um vídeo contando detalhes sobre o que aconteceu na minha vida e das pessoas que professavam a mesma fé que eu tinha na CCB, assim, das pessoas que serviam a esse Deus. Acredito que a CCB do Brás assistiu, aí em um culto online, só faltaram falar meu nome, né? Mas eles citaram a palavra crítico, falou, tem um crítico aí, gravando vídeos, né? Ofendendo o nosso Deus e com um discurso para poder colocar medo no povo. Não, eu vou aproveitar para responder, não. Eu não quero que ninguém saia da CCB, assim, pelo que eu venho falando. O atalaia, ele tem a função de avisar, a buzina da salvação. Agora, se vocês não quiserem, não posso fazer nada. Vamos criar um calor danado aqui.
Cortei o cabelo baixo, ó, como ficou. Fiquei meio careca. Vamos lá. Se você acessar a internet e procurar lá acidentes de carro com crentes da congregação cristã. Carro, ônibus, todo tipo de veículo, terrestre ou aeronave, né, helicóptero, avião. Se procurar lá informações sobre tragédias na vida dos crentes da CCB, você vai se deparar com, olha, mais de 600 mil páginas. Tudo que é de ruim acontece na vida dos crentes da CCB. Além dessas tragédias, a maioria deles são acometidos por doenças incuráveis, câncer, enfim, doenças destrutivas, doenças incuráveis, que eu já falei, enfim, tudo. Também acontece de pessoas que, após se batizar na CCB, se era rico, fica pobre, se tinha fartura, começa a passar necessidades, enfim, a vida dessa pessoa essas pessoas caem na miséria. Né? Bom, além de ex-membro da CCB, sem mentira nenhuma, meus queridos, eu estou falando a verdade, nada mais que a verdade. Mesmo a CCB sendo contra o ministério, na minha época eu fui evangelista, onde visitava outras denominações para poder pregar a graça CCB, pregar a igreja CCB como verdadeira. Tirar pessoas de lá e levar para a CCB. Né? Tirei dezenas de pessoas da Assembleia de Deus, da Batista, da Universal, enfim. Mas, por causa disso, fiz amizades com irmãos de outras denominações. Com base na experiência que eu tive, eu posso dizer que a CCB é a única igreja na face da terra a qual as pessoas que se batizam acabam tendo a sua vida totalmente destruída. Eu não vou ser hipócrita aqui, né, e nem generalizar. Tem uma minoria, né, que batiza e não vai para frente, a vida não vai para frente nem para trás, segue, né, na mesmice, sem novidade. Agora a maioria desse povo que se diz o mais feliz na terra é dizimado por essas situações que eu narrei minutos atrás. Mas por que isso acontece, irmão Rafael? É o diabo que luta contra eles? Minha sincera resposta, não. O diabo não tem nada a ver com a destruição do povo da congregação cristã no Brasil. O que acontece ali é que, a partir do momento que você se batiza, isso aqui, o que eu vou falar pode soar como loucura, estupidez, enfim, ou eu estou procurando um culpado, mas isso que eu estou falando não é um assunto pessoal, né? É um assunto público, um assunto que interessa e precisa ser esclarecido, né? Então, o povo da CCB, eles são destruídos pelo mesmo Deus a qual eles 3 vezes por semana servem e cultuam. Dá para acreditar numa coisa dessa? Ué, todo o reino, mas todo o reino dividido contra si mesmo deixará de existir? Então,
Mas isso acontece. Ó, o Deus da CCB, assim que você batiza, ele vai trabalhar na sua vida para te destruir. Ele vai criar uma situação para tentar te matar. Um acidente de carro, de moto. Sabe aquelas mortes besta? Né? Situações. Ele vai criar situações. Ele cria situações. E na maioria delas consegue. Agora, aqueles que conseguem escapar com vida, presta atenção no que eu vou falar aqui, com vida, né? Desses dardos inflamados de um Deus maligno, pentecostal e maçom da CCB, aqueles que conseguem escapar, ao lado triste, ficam com sequelas de invalidez permanente. Alguns com amputação parcial em membros superiores, inferiores, outros com problemas psicológicos. O Deus da CCB, você batizou lá, ele sacrifica o seu corpo daqui, da onde que eu estou mostrando, até lá embaixo. Nem o ministério escapa. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Teve um cooperador, né, na minha época, que o Deus da CCB tentou destruir ele. Isso foi na época que minha finada mãe, minha santíssima mãe, ainda estava viva. E ele mostrou para nós as cicatrizes. Os médicos abriram ele daqui, ó. Daqui, cortaram todinho aqui, ó. Abriram ele igual se faz em uma autópsia. Coisa mais horrível do mundo. Sobreviveu, mas com sequelas gravíssimas. Já outros ficam paralíticos. O Deus da CCB, ele é tão maligno, é capaz de usar de um homicida, ou seja, um homem mau, né? Ele coloca a intenção no coração de homicida de te matar. Você olhou para um homem na rua, ele é um homicida. Aí o Deus da CCB, ele coloca, né, um intento maligno ali no coração, aquele ser, para ele te matar, por uma besteirinha. Eu perdi parte da minha família, né, por causa desse Deus maligno da CCB, a Irmandade aqui do interior de São Paulo, grandes amigos. O último amigo meu da CCB, o Deus desse sistema religioso matou lá em Hortolândia. Acho que eu não vou entrar em detalhes sobre isso, em respeito à família, né? Um grande amigo meu, eu não vou falar, foi congregar lá em Hortolândia, participou do culto, eu não vou citar o nome, participou do culto. Aí, quando encerrou o culto, ele ficou ali fora, conversando com o porteiro e outro irmão. 2 bandidos encostou para tentar roubar a sua moto. Ele se assustou, deu alguns passos para frente, o bandido, né? Desferiu um tiro que pegou na beirada do coração aqui, ó. Ele faleceu de hemorragia interna. Quem matou ele? O homicida lá? Não. São planos do Deus da CCB. Esse, ó o segredo, ó, esse foram vários os motivos que me levaram a pular desse barco furado, né, que é a CCB. Mas um deles, considerado um dos piores, é esse, né? A CCB, ela serve a um Deus que mata, rouba, destrói, mente através dos pregadores de púlpito. Por isso que eu falo nos meus vídeos aí que o Deus da CCB, ele é o novo pai da mentira. Ele mente através dos pregadores de púlpito, mente através de falsos ensinos. O Deus da CCB, ele é o cúmplice, né,
desse inferno, desse cativeiro religioso que o maçom Luiz Franciscão trouxe ao Brasil. O Deus da CB ele tem prazer em usar o pregador para condenar um irmão que, por fraqueza, adiantou o seu casamento ou praticou alguma coisa que, de acordo com a doutrina só dessa igreja, né, é claro, não tem perdão. O Deus da CB ele te condena em vida. Né? Bem diferente do Deus Altíssimo, o Criador. O Deus Altíssimo ele teve misericórdia, mandou o Filho, o Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Já o Deus da CB mandou o maçom Luigi Franciscone, um homem envolvido com tudo que não presta. Bom, meus queridos, o prêmio da bem-aventurança para os crentes da CCB é esse, ó, um caixão. No outro vídeo meu, eu falei assim, ó, no final aconselhei as pessoas que não conhecem a CCB, antes de se batizar, se quiser se batizar lá, antes faça isso. Paga um plano funerário, porque aqueles que se batizam nesse meio religioso, a sua expectativa de vida é incerta. Ó, outra coisa para fechar esse vídeo. Eu só estou vivo nesse mundo porque o Deus da CB ele tentou me matar de tudo que é maneira, né? De tudo que é jeito. Até hoje ele tenta. Mas eu só consegui escapar desse Deus maléfico, esse maligno, essa entidade, esse encosto. Eu só consegui escapar porque aqueles anjos de branco que estudaram no mínimo 10 anos em uma universidade, estou falando dos médicos, me deram novas chances de vida. CCB é a única igreja que serve a um Deus que trabalha em desfavor aos seus servos. É um Deus bipolar, não sei se é a palavra certa. É um Deus que, na boca dos falsos profetas, promete bênçãos na sua vida, prosperidade terrena, mas quando você virar uma esquina, ele vai usar de um motorista bêbado e imprudente para poder passar sobre o seu corpo e você perder essa vida. Não acredita no que eu estou falando? Sem problema nenhum. O Ministério de Atalaia, ele avisa. Não estou me exaltando, meus queridos, quando eu falo isso. Mas a minha missão aqui é avisar. Eu nem queria estar diante dessa câmera. Quem me chamou? Recebi um chamado divino, do Altíssimo. Levanta, Atalaia. Queria eu que na minha época, antes de batizar nesse meio religioso, existisse um Rafael, existia internet e um Rafael para poder falar essas coisas. O Deus da CCB, ele se alimenta do sofrimento humano. Deixa eu ver se dá tempo de falar. 18. Pessoas do mundo, ou de acordo com o vocabulário da CCB, criaturas, testemunhados, o Deus da CCB não mexe, ele não toca. A armadilha acontece quando você batiza. Batizou, lembra do ex-presidente da CCB falando aí, o batismo é uma armadilha? É mesmo. É uma armadilha. E tem uma solução para aqueles que querem, que batizou na CCB e querem parar de sofrer. Navegando pelos grupos da CCB no Facebook, grupos de amizade, vira e mexe eu me deparo com uma publicação de crentes da CCB pedindo oração porque não aguenta mais sofrer. E alguns deles acham que esse sofrimento todo que ocorre após batizar nessa igreja é o diabo lutando. Não.
O diabo saiu de férias em 1910. Agora vocês estão nas mãos de dois tipos de diabo. O primeiro são um diabo chamado CCB do Brás, em São Paulo. O segundo é o Deus desse sistema religioso. Tá? Então, se cansou de sofrer, procure uma outra igreja e pratique o rebatismo. Anule o batismo da CCB. Não vai melhorar 100%, mas vai diminuir o seu sofrimento. Esse sofrimento que vocês estão passando agora não é pelo amor do Evangelho de Jesus Cristo. Não é por amor à obra. Tá? Isso aí tem... usar a palavra aqui. Isso aí tem outra explicação, que é o Deus da CCB. O Deus da CCB, ele quer sofrimento. Ele se alimenta desse tipo de coisa. Não sofra mais, crentes da CCB. E para de ficar cultuando esse demônio pentecostal e maçom. Tá ok? Um abraço.